Olá pessoal do primeiro ano, vamos para mais uma aula de filosofia, duas aulas aliás, que você pode acompanhar na sua apostila a partir da página 17. Aula 6, Sócrates e o nascimento da filosofia, e aula 7 e 8, Platão e o mundo das ideias. Vamos lá? Já falamos sobre os pré-socráticos. É hora de ir então para Sócrates adiante. Começando por Sócrates, que é o pai da filosofia, a figura mais importante da filosofia e que representa a filosofia até os dias de hoje, mesmo tendo vivido séculos antes de Cristo. Suas frases mais famosas são essas aqui: conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei, e uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Sócrates gostava de perambular pelas praças de Atenas para conversar com as pessoas sobre os mais diversos assuntos. Começava como uma conversa banal, até que ia se desenrolando. Sócrates era um homem peculiar, não muito higiênico e bem feio, mas as pessoas gostavam dele, ele era muito carismático, mas conquistava as pessoas especialmente por causa da sua sabedoria. Ele é basicamente o inventor da maiêutica, ou seja, o método socrático. Este método de investigação filosófica que consistia no fato de que ele ia fazendo pergunta em cima de pergunta, e para cada afirmação que alguém falava, ele jogava logo uma pergunta, para sempre assim, constantemente se aproximar da verdade sobre aquele assunto. E era muito comum que a conversa começava de um jeito e terminava de um jeito completamente diferente. E esta maiêutica, este método de Sócrates de conversa, tinha como objetivo basicamente fazer as pessoas entender que na verdade elas não entendiam nada. É por isso que ele dizia, só sei que nada sei. Um oráculo naquele tempo falou que o Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. Sócrates ficou indignado com isso, porque ele dizia, eu não sei de nada. Mas ele teve que perceber que porque ele admitia a sua própria ignorância, ele era mais sábio do que aqueles que faziam afirmações categóricas sobre qualquer assunto. Para Sócrates, a sabedoria é isso, é reconhecer os limites da própria ignorância. Por causa das suas ideias, o Sócrates não era muito bem visto pelos nobres e pelos políticos. Ele era muito subversivo e acabou sendo preso e foi a julgamento. Nesse julgamento, ele foi considerado culpado por perverter a juventude e não ser um homem religioso. Se ele reconhecesse a sua culpa, ele poderia escolher a sua própria pena, e poderia ser uma pena bem branda, tipo serviço comunitário. Mas reconhecer a culpa era algo impensável para Sócrates, porque tudo o que ele fazia era refletir, e uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Então, sendo bastante irônico, ele falou que, na verdade, eles deviam agradecer ao Sócrates pelos seus serviços prestados à comunidade e ainda oferecer refeições grátis para ele todos os dias durante toda a sua vida. Como ele não reconheceu o erro e ainda zombou da galera, ele foi condenado à morte por envenenamento. Essa é uma imagem do julgamento de Sócrates, uma pintura, onde os seus discípulos estão muito tristes e ele está indo pegar o copo de cicuta, mas muito convicto de que ele estava fazendo a coisa certa e de que uma vida sem reflexão e sem questionamentos não vale a pena ser vivida, por isso ele ia morrer de bom grado. A morte de Sócrates teve um profundo impacto no seu mais famoso discípulo, Platão. Platão então dedicou a sua vida a buscar o conhecimento tal como o seu mestre. Sócrates não deixou nada escrito, com Sócrates era só na base da conversa, mas Platão era um exímio escritor e deixou muitos diálogos que são absolutamente geniais. Uma das teorias de Platão é do mundo das ideias e do mundo material. Para Platão, o nosso mundo é o mundo material e é o mundo das coisas imperfeitas. Mas existe um outro mundo, que é o mundo das ideias, é o mundo dos conceitos. E lá as coisas são perfeitas. Aquilo que existe no mundo material é uma cópia imperfeita da coisa perfeita que existe no mundo das ideias. Uma rosa, por exemplo, uma rosa, nós vemos que nenhuma rosa é absolutamente igual a outra. Isso significa que no mundo das ideias existe o conceito perfeito de rosa, e de que as rosas que temos aqui é uma cópia imperfeita das coisas perfeitas lá. Para Platão, o corpo é imperfeito, mas a alma, ela é perfeita. A alma vem do mundo das ideias, mas está presa neste corpo. A única maneira de nós termos acesso ao mundo das ideias
é através da reflexão e do exercício filosófico. Um dos conceitos mais conhecidos e importantes de Platão é o mito da caverna. O mito da caverna é o seguinte: Platão escreve essa situação hipotética dentro de uma caverna, onde existem alguns homens que estão acorrentados no fundo de uma caverna. Toda a vida deles eles passaram ali. Eles não conhecem outra coisa a não ser o fundo daquela caverna e as imagens das sombras que aparecem no fundo da caverna. Veja, existe ali uma fogueira e algumas pessoas vão carregando alguns objetos entre a fogueira e o fundo da caverna, projetando as sombras daqueles objetos. Para os prisioneiros que não tiveram acesso à vida normal, aquelas sombras são a própria coisa, é a própria realidade da vida. As vozes que eles escutam das pessoas, eles acham que vêm desses objetos, e para eles isso aqui é a vida do jeito que ela é. Essa é a visão de mundo deles. Mas supomos então que um deles acaba se libertando e foge da caverna. Primeiro existe o doloroso contato com a luz que vem de fora. Quando você está no escuro e liga a luz rapidamente, os olhos doem, eles precisam se acostumar. Mas quando ele sai da caverna, ele entra em contato com um mundo que ele jamais havia imaginado. O mundo como ele realmente é. E fica deslumbrado com aquilo. Agora imagina que ele volta e conta aos seus colegas aquilo que ele vivenciou lá fora. Os seus colegas vão o chamar de louco, podem até ser violentos. Não vão acreditar, a não ser que vejam com seus próprios olhos. Essa é uma metáfora para a nossa vida. Para Platão, aquele que sai da caverna é o filósofo. Aquele que enxerga o mundo como ele realmente é. Você pode ser um filósofo e pode sair da caverna. Quem está na caverna são os alienados, que enxergam a realidade que eles querem enxergar e acreditam naquilo que eles querem acreditar. Dentro da cultura pop existe um filme sobre o mito da caverna, Matrix. Se você tiver tempo, assista Matrix pensando no mito da caverna e você vai ver que a jornada do Neo é essa jornada de sair da caverna, de descobrir a realidade do mundo e as suas próprias potencialidades. E é isso, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Faça os exercícios 1, 2 e 3 na página 19 e os exercícios 1, 2 e 3 na página 23. Um grande abraço para vocês e até a próxima.